Hoje é dia de bolo de limão de festa, com um merengue maravilhoso. Bora comigo aprender? Oi, oi, pessoal! O Vinícius completou 11 meses ontem. Vocês acreditam nisso? Nossa, gente, é o último mêsversário. Não tô nem acreditando, passou voando. E vocês, mamães, sentiram também que passou essa fase super rápida? Como vocês viram aí na tela, ele tá um fofucho. E eu fiz esse bolo especialmente, né, em comemoração a essa data maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai amar fazer aí na sua casa, porque é uma receita prática e fica maravilhoso, né, lindíssimo. Então, bora lá aprender essa receita incrível. Primeiro, iniciaremos com a massa. Para ela, você vai precisar de 7 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e vai bater na batedeira até ficar esbranquiçada, assim como você tá vendo. Chegou nesse ponto, você vai acrescentar 1,5 xícaras de açúcar e vai bater mais um pouco, gente. Tem que ficar uma massa fofinha. É bom você, inclusive, passar de vez em quando a espátula nas laterais para limpar bem ali a manteiga e vai batendo bem. Ficou homogêneo? Agora você vai acrescentar os ovos um a um. Aqui ao todo eu estou usando 5 unidades. E depois que ficou homogêneo, agora você já pode desligar a batedeira, tá bom? Agora vamos acrescentar raspas de 2 limões e 1/3 de xícara de limão espremido. Aí vai misturar muito bem. Agora já pode acrescentar 2,5 xícaras de farinha de trigo. Eu prefiro colocar metade da farinha, aí eu vou misturando. Ficou homogêneo? Eu acrescento o restante da farinha de trigo e aí eu já aproveito e coloco também o fermento químico. É 1 colher de sopa. Assim que você terminar de misturar, se você quiser bater um tiquinho, gente, mas é bem pouquinho mesmo na batedeira, coisa assim de 15 segundos, você pode. Pega a batedeira, dá uma leve batidinha e a massa vai estar lindíssima, assim como você tá vendo. Agora é só você pegar uma forma, tá? A forma que eu tô usando aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Eu preferi utilizar uma forma assim para ficar um bolo alto. Se você quiser fazer uma forma com diâmetro maior, pode fazer. Uma forma com 22 vai ficar demais também, tá bom? Feito isso, agora você leva no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar o seu bolo, gente, por aproximadamente aí uns 45 minutos. Mas é importante você fazer o teste do palito bem no centro. Saiu limpo, já tá pronto. E eu não sei se eu acabei falando para vocês, mas a forma que eu sempre gosto de fazer bolos, né, é uma forma de fundo removível, porque fica muito mais fácil para depois a gente desenformar o bolo e eu sempre coloco no fundo papel manteiga para não vazar a massa, tá bom? Quando o seu bolo já estiver um pouquinho morno, você já pode desenformar. Eu tinha que fazer aqui rapidinho, porque foi de última hora, eu já desenformei ele quente. Mas aí o que você faz? É só você colocar um copo embaixo dele, desce as laterais e aí você vira ele numa tábua. Aí você tira ali a parte do fundo, o papel manteiga e agora a gente vai ter que fatiar em 3 partes de massa. Mas como eu sempre falo, o bolo de festa não pode ficar com aquele topinho arredondado, sabe que fica? Então sempre a gente tem que tirar. Eu prefiro utilizar aqueles niveladores de bolo, esse que você tá vendo na tela. Eu sempre deixo os links aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar, tá bom? E você nivela ele certinho para você cortar 3 partes de massa, retirando o topinho, assim como vocês viram que eu fiz aí na tela, tá bom? Agora vamos pro recheio, que é um recheio tão simples, mas tão simples, gente, de liquidificador. Você vai colocar nele 2 latas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 3/4 de xícara de limão espremido e 1 xícara de leite em pó. Aí é só você bater muito bem. Nesse momento você já pode acrescentar as raspas de limões, tá bom? E ó, como eu sempre falo pra vocês, não deixem de usar o zester, tá? Esse equipamento maravilhoso que a gente usa quando tá usando para cítricos, para não pegar raspa branca, tá bom? Aí você coloca raspas de 2 limões lá dentro e agora é joguinho rápido, gente, eu bater só um pouquinho. Seguinte, esse recheio, ele já vai ficar firme, porém, se você tá usando às vezes uma festa que você tem que transportar, vai ficar um pouco mais de tempo fora da geladeira, eu não recomendo que você não faça a próxima etapa, que é colocar gelatina sem sabor, né? Eu sei que tem muita gente que fala que não gosta e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu deixei esse recheio pronto ali no liquidificador durante 15 minutos para vocês verem depois desse tempo, em temperatura ambiente mesmo, tá? Como ele fica. Estão vendo a textura dele? Ele fica bem pastoso. Porém, se você, na hora que você tiver, por exemplo, decorando o bolo, apertar muito o merengue, pode ser que ele vaze um pouquinho. Então, para isso não acontecer, eu fiz o quê? Eu hidratei gelatina sem sabor, um envelope mesmo, dissolvido em 5 colheres de sopa de água.
mistura muito bem, deixa de canto, ficou firminha, aí você coloca, né, no micro-ondas por 20 segundos para dissolver, e aí você tem que colocar no recheio. O meu recheio aqui, como ele já estava mais firme, né, para bater no liquidificador ele demorou um pouquinho mais, mas você coloque ali na parte de cima do liquidificador para a gelatina incorporar muito bem em todo o seu recheio, tá bom? Colocou, já tá pronto. Aí o que eu gosto de fazer? Eu prefiro dividir ele em 2 potinhos do mesmo tamanho, porque aí a gente já sabe exatamente, né, a quantidade bem certinha que a gente vai colocar, para não ficar uma camada de recheio bem fininha e a outra muito grossa, tá bom? Vamos para a montagem do nosso bolo? Você vai pegar a mesma forma que você fez a receita. Eu coloco ali plástico, né, aqui esse saquinho, sabe, de freezer mesmo? Coloco eles abertos na forma, cobrindo toda ela. E embaixo eu vou colocar sempre, gente, a parte mais retinha do seu bolo, ou seja, aquela que ficou ali no fundo. Como esse é um bolo de limão, depois de um tempo, né, tudo que é cítrico, assim como vai muito limão na massa, tem também o merengue, ele já fica um pouquinho mais molhadinho. Então esse bolo eu não vou umedecer, tá bom? Você vai acrescentar agora uma parte do recheio, depois mais uma massa, depois mais um recheio e finaliza com a última parte de massa. E agora você tem que fechar muito bem. Eu coloco ali normalmente um prato em cima e leva para gelar para ele estruturar muito bem, tá bom? Seguinte, agora nós vamos fazer um merengue. Merengue, gente, tem que ser na hora que vai servir praticamente, ou na hora que você vai, no dia, né, por exemplo, que você vai entregar para alguém esse bolo, tá bom? O merengue, mesmo a gente tomando todos os cuidados, depois de muito tempo, depois, por exemplo, de 24 horas, ele pode começar a soltar líquido. Então, você sempre tem que fazer e já espatular no bolo, tá bom? Para você não ter problema. Ah, não posso fazer o merengue antes? Não faça o merengue antes. Tem que fazer o merengue no dia que você vai, né, cobrir o seu bolo. E assim, é coisa rápida. Não deixe nem ele parado durante 1 hora. Então, qual é a minha sugestão? É você já pegar o seu bolo, tá ali dentro já da geladeira. Se você quiser, você já desenforma ele num prato, assim como eu fiz, vai tirando, né, a forma, retira também o saquinho plástico, deixa ele de canto e já faz o merengue. Como que você faz? Você coloca numa panela fora do fogo 4 claras e 1 xícara de açúcar. Agora você liga o fogo bem baixinho, tá? No mínimo mesmo. Não pode parar de mexer, não pode sair de perto da sua panela. Por quê? A gente precisa, né, que o açúcar ele dissolva completamente na clara. Então, a cada mais ou menos uns 30 segundos, você pega um pouquinho da clara, passa o dedinho e verifica se você está sentindo ainda grânulos de açúcar. Quando você fizer esse movimento e você notar que está bem lisinha, você já tira rapidamente do fogo, já coloca na batedeira e liga na velocidade alta. Tem que bater muito bem, tá bom? É mais ou menos aí uns 8 minutos até ficar completamente em temperatura ambiente. E você vai notar, né, que o seu merengue ele tá bem brilhante e absurdamente estruturado, tá bom? Tem que fazer isso, gente, porque senão, se você não bate muito bem, né, e não faz essa etapa rapidamente, o merengue ele perde a estrutura. O que a gente vai fazer agora? É só você já espalhar sobre o seu bolo. Eu gosto de colocar ali na parte de cima uma camada bem generosa, depois eu vou passando ali para as laterais e para ficar bem bonito, o que você tem que fazer? É só você ir pegando ali com a própria espátula mesmo, dando uma mexidinha nela e subindo, só isso. Se em algum momento você achou que ficou feio, o que você faz? Você espatula novamente, mistura um pouquinho, porque às vezes o merengue fica um pouquinho sequinho, e puxa novamente a espátula para cima, tá bom? O que a gente precisa fazer agora? Pode servir assim? Só se você for servir na sua casa na hora, porque a gente precisa selar esse merengue. Como que a gente faz? Você utiliza um maçarico, tá bom? Eu vou deixar aqui no link também aqui embaixo para vocês comprarem caso vocês não tenham. Não é caro, você vai utilizar durante muitos anos, 10 anos de canal quase, gente, e eu tenho esse maçarico há todo esse tempo, dura muito, tá bom? Aí é só você ir colocando assim um pouco mais de longe e você vai deixando o seu merengue da coloração que você mais gostar, tá bom? É importante você fazer isso sempre mais de longe para ele não queimar. E para finalizar esse bolo é só você pegar um limão e fazer raspas ali na parte de cima. Olha que lindíssimo ficou esse bolo! E ainda, né, com esse maravilhoso topinho de bolo de 11 meses do Vini. Ai, gente, que demais! Gente, esse bolo ficou um espetáculo. Vocês estão vendo essas camadas incríveis aí na tela? Vai falar que eu não arrasei nessa receita. Façam aí na casa de vocês. Não deixem também, se fizer, mandar fotinho lá nas outras redes sociais, que eu sempre gosto de ver vocês arrasando na cozinha. Façam!
Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!